Boa noite. Hoje nós vamos continuar a falar sobre as medidas de tendência central, né? E no primeiro vídeo eu disse a vocês que nós trabalharíamos 3 medidas, que seriam a média, a moda e mediana. Hoje eu vou falar da moda, que é a segunda medida que nós vamos trabalhar. E vamos lá então. Cálculo da moda. A moda é uma das medidas de centralidade de um conjunto de dados, assim como a média e a mediana. Ela pode ser definida como moda amostral ou populacional. Em relação à primeira delas, que é a moda amostral de um conjunto de dados, trata do valor que ocorre com maior frequência, ou valor mais comum num conjunto de dados. A moda é especialmente útil quando os valores ou as observações não são numéricos, casos em que a média e a mediana não podem ser definidas. O que ele quer dizer com isso? Que a média eu consigo calcular para dados quantitativos, né? Só que para dados qualitativos eu não consigo calcular a média. Então eu consigo calcular a média de idade, mas não consigo calcular a média de cor, de preferência. Então nesse caso a gente tem a moda que faz isso. Então a moda ela serve tanto para dados qualitativos quanto para dados quantitativos. Por exemplo, a moda da amostra: maçã, banana, laranja, laranja, laranja e pêssego. Então tem um conjunto aqui de elementos que não são quantitativos, são qualitativos, são frutas. Nesse caso, o que é a moda? É o elemento que aparece com maior frequência. Nesse caso, laranja, porque a laranja aparece 3 vezes, ao passo que pêssego, maçã e banana aparecem uma vez cada um. Então, laranja é o elemento modal. Moda amostral não é necessariamente única, como a média ou a mediana. A média, se a gente calcula, só tem uma. No caso da moda, não. A moda eu posso ter mais de uma moda numa amostra. Tá? Nós vamos ver isso posteriormente. Mas moda, gente, a gente só observa, no caso de dados assim que não estão agrupados, a gente observa e verifica. O que aparece mais vezes é a moda. O conceito de moda que a gente tem pra gente, pra vida, é isso. Então vamos pensar em moda. A gente pensa mais no quê? A gente pensa em vestuário, em acessórios. Quando a gente pensa em moda, a gente não pensa assim, o que mais está acontecendo no mundo é que as pessoas estão usando mais nas passarelas, nas ruas, no mundo. Então, é o que aparece com maior frequência. E se a gente pensa no campo da estatística, não é diferente, tem a ver com maior frequência mesmo. Então, a gente vai ver isso para os casos que a gente vai estudar, tá bom? Ó, primeiro caso. Lembra que a gente vai estudar sempre em 3 casos? Primeiro é sempre os dados não agrupados, que são aqueles dados que não foram organizados numa tabela de distribuição de frequência. Então, vamos lá. É o valor de maior frequência num conjunto de dados ou que aparece mais vezes. Então, vamos pensar neste primeiro exemplo aqui, ó, que eu estou aqui destacando. Esse primeiro exemplo, o que eu tenho? Eu tenho dados que não foram agrupados numa tabela, mas eu tenho um conjunto de dados aqui numéricos que são 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 12 e 15. Nesse caso, o elemento que aparece o número maior de vezes é o 10. Portanto, moda é igual a 10. Tá? Só não vamos confundir, não é o número de vezes que aparece, é o elemento que aparece mais vezes. Então, moda é igual a 10. Tá? Nesse caso, a gente chama essa amostra de unimodal. Só tem um valor que representa a moda. Tá? Então, unimodal porque tem uma moda só. Segundo exemplo. Tá aqui também, ó, dados não agrupados. 3, 5, 8, 10, 12 e 13. Tem algum elemento que aparece com uma frequência maior? Não. Então, nesse caso, não tem moda. A gente chama essa amostra de amodal, porque não existe moda, tá? Não tem elemento que apareça com frequência maior. E o terceiro exemplo, ó, 2, 2, 5, 5, 8 e 9. Aqui existem 2 elementos que aparecem com uma frequência maior. O 2 aparece 2 vezes, o 5 aparece 2 vezes, o 8 e o 9 aparecem uma vez cada. Portanto, nesse caso, eu tenho moda igual a 2 e moda igual a 5. É uma amostra que a gente chama de bimodal, porque tem 2 modas. Pode ter mais de 2? Pode. Pode ter 3, pode ter 4. Quando é mais do que 3, a gente chama de polimodal. Mas aí é só ir colocando moda igual a tanto, moda igual a tanto e repetir. Tá? Porque a moda ela pode aparecer mais de uma vez, sim. Então, para dados não agrupados, não tem segredo. Você olha o elemento que aparece mais vezes, ele vai ser a moda, não tem cálculo, é observação, tá?
Isso para o primeiro caso, que são os dados não agrupados, tá? Vamos para o segundo caso, que é o que interessa para a gente. A gente não estudou as tabelas sem com intervalo? Então, aqui para nós interessa calcular a moda para dados agrupados em intervalos e sem intervalos. Nesse caso aqui, sem intervalos, tá? Essa é a tabela simples. Esse primeiro exemplo, ó, a tabela abaixo representa uma amostra de dados qualitativos, tá? Nacionalidade dos passageiros que desembarcaram em São Paulo às 23 horas no dia 15 de fevereiro de 2020. Então, a primeira coluna, meu XI, que são as minhas variáveis. Lembrando que essa variável ela não é numérica, ela não é quantitativa. É uma variável que representa as nacionalidades, portanto, qualitativa. Qualitativa nominal, porque não existe ordem pré-estabelecida para essas variáveis, certo? Então, brasileiros, italianos, franceses, alemães, portugueses e iranianos. O que eu vou olhar para verificar qual é o elemento que representa a moda? Eu vou olhar na coluna do FI, que são as frequências. Então, eu tive 63 brasileiros desembarcando, 14 italianos, 23 franceses, 31 alemães, 8 portugueses e 3 iranianos. Onde que a minha frequência é maior? Tá aqui na primeira, ó, 63. Portanto, moda é igual a brasileiros. Moda não é 63, tá? Não é a frequência que é maior, é o elemento que representa a maior frequência. Nesse caso, moda é representada por brasileiros. Simples assim, não tem cálculo, tá? Neste caso, podemos dizer que o elemento que representa a moda é brasileiros. Moda igual a brasileiros, pois essa é a variável cuja frequência, FI, é maior. Essa é uma amostra unimodal, pois só apresenta um elemento modal. Tá? Tem um segundo exemplo aqui para dados agrupados sem intervalos de classe. A tabela abaixo representa uma amostra de dados quantitativos. Só um segundo, vou espirrar. Não vou. Ó, estatura média em metros de crianças de um orfanato na zona norte de São Paulo. Então, aqui eu tenho o meu XI, que são as estaturas em metros. Então, para 1,15 m, eu tenho 14 crianças. 1,20 m, 20 crianças e assim sucessivamente, ok? Quero representar aí a moda. Bom, olha onde a frequência é maior. A frequência é maior aqui, 20. Só que 20 aparece outra vez, ó, 20. E ele é o maior. Portanto, nesse caso, a moda é igual a 1,20 m e a moda é igual a 1,30 m. Por quê? Porque ambos representam aí as maiores frequências, certo? Nesse caso, eu tenho uma amostra bimodal, porque eu tenho dois elementos que representam a moda. Tá lá, ó. Neste caso, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Neste caso, podemos dizer que moda é igual a 1,20 m e moda é igual a 1,30 m, pois são as estaturas cujas frequências absolutas são as maiores. Essa amostra é chamada de bimodal por apresentar dois elementos que aparecem com frequências iguais e maiores. Verificamos que tanto para dados não agrupados, como para dados agrupados em tabelas sem intervalos, não existe uma fórmula ou cálculo para se obter o elemento modal. A moda ela será encontrada a partir de uma simples observação. Só que o mesmo não acontece para dados agrupados em tabelas com intervalo. Então, vamos guardar o seguinte. Se eu quero calcular a moda para tabela sem intervalo e para dados que não estão agrupados, na verdade não existe um cálculo. O que existe? Uma observação. A gente olha e diz, moda é X, moda é tanto. Não tem cálculo para fazer, tá? A gente só vai pensar em cálculo quando eu tiver a tabela com intervalo de classe, que é o terceiro caso do qual eu vou falar agora. Eu só vou interromper esse vídeo, porque o vídeo eu consigo gravar somente 15 minutos, e nós estamos em 10, e eu preciso de um tempo maior para falar da moda para tabelas com intervalos. Para não ter corte, eu vou fazer um segundo vídeo para falar do terceiro caso, tudo bem? Mas esse vai ficar disponível para vocês. Então, até mais.